Prezados, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Caminho Livre. O caminho está livre para discutirmos a Bíblia de forma honesta e sincera, sem amarras denominacionais, sem nenhum tipo de pressão organizacional. Estamos aqui como estudiosos da Bíblia, estamos discutindo com gente que interessa discutir a Bíblia. Eu já de antemão, no início desse vídeo, eu quero adiantar a todos estes que estão assistindo aos meus vídeos, que já contam mais de 20, que eu não tenho nenhum interesse em discutir questões periféricas. Eu já disse e repito isso aqui. Não é nosso interesse aqui do canal Caminho Livre discutir questões periféricas. Por exemplo, o sábado para nós é uma questão periférica. Como ex-adventista que eu sou, não me interessa saber de sábado. Sábado é lei. E lei não salva. Se não salva, o sábado tem uma função. Eu creio que ele tem uma função, não é de salvar, não é? Então, para mim não interessa se você acha que o sábado deve ser guardado, se você acha que não me interessa essas questões. O que me interessa aqui, o que nos interessa aqui no Caminho Livre é a salvação, é o Evangelho. Isso sim nos interessa discutir aqui. Não vou discutir questões periféricas relacionadas a nada. E o sábado, para mim hoje, ou para nós aqui hoje, do canal Caminho Livre, é uma questão periférica, entendeu? E eu não tenho intenção nenhuma de discutir sábado, de levantar discussões e debates sobre sábado aqui, em espécie alguma. Espécie algumas. Se você quer guardar o sábado, guarde o sábado, fique à vontade para guardar o sábado. Se você conseguir ser feliz guardando o sábado, bem, se não quiser também, amém. Para mim não interessa essa questão. O que me interessa aqui é Evangelho. O que me interessa aqui é salvação. O que a Bíblia fala a respeito de salvação? O que a Bíblia diz a respeito de Evangelho? Aí sim nós vamos discutir. Aí sim nós vamos debater. Aí sim nós vamos abrir a palavra de Deus. E só a palavra de Deus. Não me interessa saber o que Calvino diz, o que Armínio diz, o que Lutero diz, o que John Wesley ou Charles Wesley dizem ou disseram, né? Não me interessa. Não me interessa saber. Entendeu? Nós estamos aqui para discutir o Evangelho e é o que nós vamos discutir. Evangelho, apenas e tão somente isso aí. Então fora disso, fora Evangelho, fora aqueles entendimentos que não estão diretamente vinculados à questão da salvação, para nós não há interesse em discutirmos esses fatos. Bom, eu estou aqui hoje para responder uma pergunta: a quem Deus exorta, a quem Deus adverte, a quem Deus disciplina? Na verdade é uma pergunta só: exortação, advertência, disciplina. A quem Deus direciona as suas exortações, a quem Deus direciona as suas disciplinas, as suas advertências e a sua disciplina? A quem? Não é? É interesse de Deus exortar o ímpio? É interesse de Deus disciplinar o ímpio? Ou para com o ímpio ele tem outra atitude? Não é? Nós vamos ver isso aqui na Bíblia hoje. Alguns versículos nós iremos analisar. É bem provável que nós não esgotemos esse assunto aqui, porque também é um assunto tratado em muitos livros da Bíblia. Vários escritores trataram deste assunto, mas quem mais se dedicou a tratar deste assunto, como sempre, né? O apóstolo Paulo. Bom, e por que isso é uma questão não periférica, mas é uma questão central? Porque ao respondermos essas questões, nós vamos chegar a uma conclusão de que a doutrina, a quinta doutrina da graça, chamada perseverança dos santos, ela tem a sua razão de ser. Ela tem a sua razão de ser. Ela tem a sua importância como doutrina, uma das doutrinas fundamentais da graça. Nós analisamos a depravação total, nós analisamos a eleição incondicional da graça, analisamos a expiação limitada, nós analisamos aqui a graça irresistível. Ela é irresistível somente para os eleitos, não é? Ela não é irresistível para aqueles que se perdem, ela não é irresistível para aqueles que não foram eleitos. Ela é sim, pelo contrário, ela pode ser resistida. Para o ímpio ela pode ser resistida, para o não eleito ela pode ser uma graça resistível, né? Vamos dizer assim. Então, nós já vimos isso e agora chegou a hora da gente analisar pelo menos os aspectos principais da perseverança dos santos. Bom, para começarmos analisando essa questão, vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos ler
dos versos 16 ao 23. Diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Muito bem, há muito conteúdo neste texto, nesta perícope, neste trecho que nós acabamos de ler, há muito conteúdo. Evidentemente a base para a discussão de diversos assuntos, mas eu gostaria de me deter, de focar aqui na segunda parte do versículo 22, que diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, é de conhecimento pelo menos dos estudiosos da Bíblia, daquelas pessoas que se dedicam ao estudo da Bíblia, pastores, teólogos, professores de teologia, alunos, teologandos e estudiosos leigos de um modo geral, especialmente aqueles que estão hoje comungando e admitindo a teologia arminiana, utilizarem este texto para tentar bloquear o entendimento, para tentar anular os efeitos, a validade, a veracidade da eleição da graça, a doutrina maravilhosa que nós já estudamos aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, dizem os arminianos, para nós que defendemos as doutrinas da graça. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer o seguinte: olha, a eleição ela se dá no tempo. Ou seja, se a pessoa perseverar, se a pessoa aceitar a Jesus e perseverar na fé de Jesus, ela é eleita. Ela é eleita. É só em função da sua ação, da sua resposta, é que ela será eleita. Assim, por alto, vai dizer o arminiano. Nós vamos dizer o seguinte, que Deus elege, e a esses que ele elege, ele vai trabalhar de modo eficaz, eficiente, vai convencê-los, persuadi-los, de tal modo que eles passarão a crer por obra e intervenção de Deus, através do novo nascimento, através da regeneração. Deus lhes concederá o dom da fé e eles passarão a crer. Nós acreditamos nisso. E esses que verdadeiramente foram objetos da graça salvadora de Cristo, esses que foram objetos do Espírito Santo, que por conta da ação direta e eficaz do Espírito Santo neles, passaram a crer, esses na nossa visão, perseverarão. Esses perseverarão. O arminiano vai dizer o seguinte: olha, a eleição da graça não cabe aqui, tá vendo? Tem que perseverar até o fim. Então quer dizer, vejam só, vamos analisar friamente o texto, vamos analisar ipsis literis aqui, o conteúdo desta afirmação, deste versículo, sem levar em consideração o contexto, que é um contexto difícil, um contexto de perseguição, de ódio aos cristãos, aqueles que estão empunhando o verdadeiro evangelho, aqueles que estão empunhando a verdadeira palavra de Deus, e Jesus já alertando-os de que eles seriam odiados por conta deste evangelho que eles pregariam, seriam perseguidos, não é? Então, é como Jesus diz, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o contexto aqui é um contexto de dificuldade, um contexto de perseguição, um contexto de ódio, justamente por nós, eu digo nós, e aí independentemente de sermos calvinistas ou arminianos, reformados ou arminianos, não interessa. Eu digo nós, eu estou assambarcando todos nós que professamos crer em Deus. Então, esse ódio, essa perseguição, não é?
esse ódio direcionado aos filhos de Deus tem um motivo, e o motivo é o Evangelho. O Evangelho é a causa principal desse ódio e perseguição aos cristãos. E Jesus, nesse contexto é que ele faz esse tipo de afirmação. Olha, aquele porém que perseverar até o fim, a despeito das perseguições, a despeito das dificuldades, a despeito dos sofrimentos, a despeito do ódio do mundo que será direcionado, será focado para eles, né? Esses que perseverarem até o fim serão salvos desta ordem de coisas, não é? Porque na verdade, veja bem, todos aqueles que creem em Jesus, como o próprio Cristo diz em João 5, 24, e a gente não pode deixar de considerar um texto e colocá-lo em contradição com outros textos bíblicos. Vejam, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, quem crê é porque foi objeto da visitação, da ação eficaz do Espírito Santo em si mesmo. Então ele crê por obra e mérito do Espírito Santo, que o regenerou, que o trouxe à vida espiritual. Então, se ele crê, ele já é um filho de Deus. Ele já é um filho de Deus. E já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. É a afirmação do Senhor Jesus. Isso aqui não é afirmação de Calvino, isso aqui não é afirmação de Lutero, de Agostinho, de nenhum teólogo reformado, de nenhum teólogo calvinista. Nada disso é afirmação do Senhor Jesus. É a afirmação do Senhor Jesus. E se você não crer nisso aqui, olha, eu não estou nem aí para isso. Eu não vou brigar com você. A minha intenção aqui é abrir e mostrar o Evangelho. Brigar com você por conta disso, discutir com você, de forma nenhuma eu vou perder tempo com isso. Eu vou fazer a minha parte, que é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem persuade é o Espírito Santo de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. E a minha parte é abrir a palavra e pregar o Evangelho. Aqui em Romanos 5, 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós que cremos, já passamos da morte para a vida, já fomos justificados. Deus já nos considera justos. Por quê? Porque nós cremos. E crer, ao contrário do que muitos arminianos pensam, não é uma obra natural, não é uma obra humana, proveniente, oriunda do livre-arbítrio. O crer é uma operação milagrosa de Deus, Espírito Santo em nós. Então, o crer não é algo natural. Quem crê já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, está justificado. Justificado, ou seja, a justiça do nosso Senhor Jesus nos é imputada. Deus olha para nós e enxerga agora pessoas perfeitas, pessoas glorificadas, pessoas justificadas. Temos dito isso aqui em diversas ocasiões, em diversos vídeos nós temos afirmado isso aqui. Muito bem. Então, para o arminiano, ele vai considerar o seguinte: olha, se a pessoa não perseverar até o fim, ela jamais será salva. Quer dizer então que eu só poderei experimentar a salvação no fim. No fim do quê? No fim do quê? Há duas ocasiões onde pode se cumprir esse fim. O primeiro, ou a primeira ocasião, é o fim da minha vida. É o fim da minha vida. Essa é a primeira ocasião em que esse fim pode se cumprir. Ele pode se cumprir aí, no fim da minha vida. E também, o fim pode se cumprir quando Jesus voltar. Essa é outra ocasião. Voltar pela segunda vez agora, quando o Senhor voltar pela segunda vez agora. Então, este fim aqui ele pode ser cumprido em duas ocasiões apenas. No fim da minha vida, ou então, quando o Senhor Jesus voltar em poder e grande glória nas nuvens dos céus. Então, veja bem, eu só poderei experimentar a salvação de fato e de verdade no fim. No fim. Então quer dizer que eu morro sem antes ter experimentado a salvação de fato e de verdade. Quer dizer que eu tenho que esperar o próprio fim da minha vida, ou então esperar Jesus voltar, para saber ou ter certeza da minha salvação. Porque até lá eu não tenho certeza da minha salvação. Porque os arminianos vão dizer o seguinte: é possível perder a salvação. Um filho de Deus é possível se perder. É possível ele abandonar o caminho de Jesus.
É possível ele deixar o caminho da fé, da verdadeira fé. Não estou falando comunhão, não estou falando comunhão da igreja, comunhão dos crentes. Eu estou falando da fé, aquela fé que regenera. É a fé com dom de Deus que regenerou, ou seja, que trouxe à vida o crente e através dela ele crê. É dessa fé que eu estou falando, não estou falando de fé como participar de uma comunidade religiosa, de uma organização religiosa, não é esse tipo de fé. Se eu crer como arminiano aqui, eu vou ter que entender o seguinte, olha, então eu só experimentarei a salvação de fato e de verdade no fim, ou no fim da minha vida, ou quando Jesus voltar. Até lá, eu não sei se eu estou salvo e não sei se alguém está salvo hoje. Então o que existe hoje são pessoas candidatas ao céu, não eleitas. Candidatas. O que existe são candidatos ao céu e não eleitos. Porque eu só poderei experimentar a salvação, conforme está aqui em Mateus 22, esse é o entendimento arminiano, se o fim, a minha vida chegar ao fim, ou então Jesus voltar e acabar com a história desse planeta. Será que é isso mesmo? E onde ficam os demais textos que tratam de confirmar que aquele que crê já tem vida eterna, como aquele texto que eu acabei de ler aqui agora, pronunciado pelo próprio Cristo? Será que é assim mesmo? Será que eu só vou experimentar a minha salvação depois que eu morrer? Ou seja, até o fim da minha vida? Agora, é interessante a gente perceber o seguinte, gente, aqui, na perseverança, nesse termo, nessa expressão aqui, colocada pelo evangelista Mateus, está implícita a ideia de que só persevera alguém que já conquistou uma determinada condição. O que está implícito aqui é isso. Ele só persevera porque ele conquistou uma determinada condição. E que condição está implícita aqui nesse texto? Qual é a condição que está implícita aqui nesse texto? Ou seja, não está explícita, não é algo explicitado. Mas qual é a condição que está explícita aqui? Esse que persevera já é um filho de Deus. E tanto é verdade que ele prega o evangelho. Ele foi alcançado pela eleição da graça, Deus o visitou de modo eficaz, o Espírito Santo o persuadiu, o convenceu, o trouxe à vida espiritual, lhe deu fé e agora ele crê. Ele sente tristeza pelos seus pecados, é um filho de Deus. Então o que está implícito aqui é que esses já estão salvos, já passaram, como disse Cristo, que quem crê em mim já tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entra em juízo mais, não entra em juízo, não é? Já está justificado, como diz Paulo aos Romanos, já está pacificado com Deus, Deus já não o olha como inimigo, já não o considera como inimigo, é um filho seu que recebeu a imputação da justiça do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, o que está implícito aqui é a ideia de que essa pessoa que persevera o faz porque ela já alcançou, foi alcançada pela misericórdia de Deus, pela graça salvífica de Deus. Então, não somos salvos porque perseveramos. Pelo contrário, perseveramos porque somos salvos. Esta é a ideia aqui implícita. Esta é a ideia aqui implícita. Quer ver um outro texto que a gente analisa, que é semelhante a este? Está em Mateus capítulo 24, dos versos 3 a 14. É outro trecho interessante, muito semelhante a esse aqui. Vejam. Mateus 24, de 3 a 14, diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. De novo, é um texto inserido dentro de um contexto de aflição, de perseguição, de ódio aos cristãos, aos filhos de Deus. Um mundo atribulado, um mundo em polvorosa, um mundo caótico, um mundo permeado pelo mal. O próprio Cristo aqui diz, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que não é de todos. Então, dentro deste contexto, Jesus não está falando aqui, olha, ele não está falando de como uma pessoa se regenera, ele não está falando de como ele age na regeneração de um filho dele, de um eleito. Ele não está falando aqui de como o evangelho age na vida da pessoa. Ele não está falando aqui daquilo que Deus fez por nós para nos salvar. Ou seja, o assunto aqui, veja bem, o assunto não é transmitir aos discípulos ensinamentos quanto à salvação, mas com relação a exortá-los a continuarem firmes na fé, apesar deste cenário tenebroso, deste cenário negativo, deste cenário de ódio e perseguição. Então é uma espécie de exortação de Jesus aos seus discípulos, e isto em parte se cumpriu, não é? Isto em parte aqui se cumpriu, mas acreditamos que isto também se cumprirá agora no fim dos tempos. Então Jesus está exortando-os a permanecerem firmes apesar desse caos, deste cenário, deste panorama caótico no qual está o mundo. E nós, por consequência, inseridos dentro desse cenário caótico, sendo objetos do ódio, da ira, do ciúme, da inveja, inclusive da morte. Jesus fala isso. Por isso é que eu estou dizendo que isso aqui se cumpriu na vida de muitos discípulos, muitos apóstolos de Jesus, né? Só teve um que morreu de morte natural, que foi João, lá, o evangelista, né, lá que recebeu as visões do Apocalipse. O resto, todos foram martirizados, todos. Então, quer dizer, em parte esse texto já se cumpriu. Então, é neste cenário, neste panorama completamente dominado pelo mal, que o Senhor Jesus estimula os crentes a perseverarem, apesar disso. Poderá parecer que nada do que nós cremos fará diferença, poderá parecer que Deus falhou, poderá parecer que o Evangelho é uma mentira, poderá parecer que Deus não liga para nós, não tem nenhum interesse em nós. Então, diante destas perspectivas ruins, é que aparece esta afirmação: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Ou seja, a salvação não pode ser experimentada só depois da minha morte, ou então só depois que Jesus voltar. É um direito meu experimentar, é um direito meu ter certeza da minha salvação. E Deus sabe disso. Deus sabe que essa certeza será fundamental para quê? Para que eu persevere. Esta frase é praticamente a mesma lá de Mateus 10. O contexto é muito semelhante. O contexto é semelhante. Então, é nesse contexto que nós temos que analisar esta frase. Ela é uma exortação
para que nós, crentes, independentemente de arminianos ou reformados, permaneçamos firmes na fé, com a certeza de que nós somos filhos de Deus. Deus não se esqueceu de nós, Deus está cuidando de nós, Ele tem um controle de tudo, Ele sabe do que está acontecendo, Ele agirá em nosso favor. É verdade que muitos perderão a vida, mas ainda assim, esses que perderão a vida, Deus os trará de volta. Então, quer dizer, é um chamamento à perseverança na fé. Não é que a minha salvação só poderá ser certificada, concluída no fim da minha vida. Não é? Porque senão, se você crê assim, é só no fim, ou seja, depois que você morrer, é que a sua salvação se confirmará ou não. Ou não. Ou então quando Jesus voltar. Então são essas duas ocasiões em que o fim, se você considerar da forma como como os arminianos consideram esse texto, só essas duas ocasiões aqui em que você experimentará a salvação. Só. Mas agora, Tiago tem uma afirmação a respeito da perseverança que é interessante. Vamos lá em Tiago? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 3. Por isso que é bom a gente investigar toda a palavra de Deus, para que nós tenhamos uma luz, né? uma luz ampliada a respeito de um determinado assunto. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança. A fé só é confirmada quando? Quando eu creio. É simples assim. Quando eu creio. Eu creio. E aí, evidentemente, se eu creio, não é que a minha vida se tornará uma vida de perfeição daí em diante. Eu não passarei, tão logo eu creia, por uma intervenção do Espírito Santo em mim, eu não passarei a ostentar uma vida de perfeição, de obediência infalível aos mandamentos de Deus, de ser aí um exemplo, um modelo de integridade e correção diante do mundo, diante da igreja. Não é isso. Mas, porém, a minha vida muda, a minha visão de Deus muda, e muita coisa dentro de mim muda, porque agora eu tenho uma natureza espiritual dentro de mim. Agora eu tenho o Espírito Santo agindo dentro de mim. Eu agora sou um templo individual do Espírito Santo. Eu já não estou mais sob o domínio do pecado. Já não estou mais debaixo da condenação da lei, e sim debaixo da graça poderosa e providencial de Deus. Então, é nesse aspecto que Paulo está falando. Uma vez, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, a fé uma vez confirmada, ela produz o quê? Ela produz o quê, segundo Tiago? Ela produz perseverança. Não é a perseverança que produz salvação. Não é. É a salvação que produz perseverança. Isso é claro aqui na palavra de Deus. Estou mostrando o texto bíblico, mostrando para você que a perseverança não é causa, ela é efeito da salvação. Efeito da salvação. Abram em Atos 13:43. Atos 13:43. Estamos ampliando o nosso entendimento a respeito da perseverança. Atos 13:43 diz assim: despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar no quê? Perseverar no quê? Na graça de Deus. Viram como aquela ideia que eu expus quando nós analisamos os textos de Mateus é que é a verdade? É que corresponde com a luz a respeito da perseverança? A perseverança então pressupõe que só persevera
aqueles que já alcançaram uma determinada condição. E que condição é essa? De eleitos que já foram visitados pela a graça e ação poderosa do Espírito Santo, de tal modo que eles já foram regenerados, passaram pelo novo nascimento e obtiveram o dom da fé, através do qual eles creem. Então agora eles estão debaixo da graça, e por estarem debaixo da graça é que eles devem o quê? Perseverar. E não o contrário. Não é a perseverança, ela não é a causa de salvação. Perseverança é fruto, é efeito da salvação. E é isso que nós estamos vendo aqui. Perseverai na graça de Deus. Porque foi através da graça que você passou a existir como filho de Deus na família de Deus. É isso que o apóstolo está nos dizendo. Vamos entender um outro aspecto desse mesmo assunto. Para isso abramos Hebreus, capítulo 12. Se você tiver a sua Bíblia, lógico, muita gente que me assiste não tem condição de portar a Bíblia, porque às vezes assiste no trabalho ou num outro ambiente e não está próximo da Bíblia. Então a gente faz questão de ler os textos aqui. Esse é um trecho um pouquinho extenso, porque eu quero ler 13 versículos aqui de Hebreus 12, mas nos será interessante para que nós possamos entender uma série de questões, uma série de aspectos dessa questão da perseverança dos santos. Hebreus 12, de 1 em diante, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem estes que estão convidados a perseverar? Quem estes? Aqueles que já foram agraciados com o dom da fé, do novo nascimento, nova regeneração, já possuem a vida eterna, foram justificados por Cristo, ou seja, já possuem a justiça de Cristo. Para Deus estes já são perfeitos. Colossenses 2,10, Filipenses 3. Então, é para esses que há exortação de quê? De perseverar. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vejam que o autor de Hebreus, lá naquela época em que ele escreveu esse livro, que é tão importante, e que nós vamos estudar de um modo mais amplo e profundo, o autor já faz referência a Jesus como estando assentado à destra do trono de Deus, ali no lugar santíssimo do santuário celestial. É isso que o autor de Hebreus diz, é isso que ele está falando. E está falando o seguinte, olha, comparando aí, quando ele nos exorta a perseverar, ele se utiliza de quem? De qual o principal e maior exemplo? O exemplo do próprio Cristo. O exemplo do próprio Cristo, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, ou seja, perseverou. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. De novo, a exortação de perseverar, ela ocorre aqui dentro de um cenário possível e provável de perseguição, de ódio, de inveja. Por quê? Porque nós estamos o quê? Pregando o Evangelho. Este Evangelho aqui, esta mesma palavra que eu estou abrindo para vocês. A mesmíssima palavra. Então, a perseverança, a exortação à perseverança, de novo surge num contexto de um cenário que não é muito favorável a nós, pelo menos aparentemente favorável a nós, cristãos. Verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Gente, isso aqui
é importantíssimo demais para nós, porque veja, embora sejamos filhos, já fomos adotados por Cristo na família de Deus como filhos de Deus, né? Já somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos, mas o que para que esse texto nos remete? Nos remete para o fato de que mesmo sendo filhos, somos filhos que caem aqui e acolá, filhos que erram, filhos que às vezes desobedecem o pai. Ora, você vem me falar que isso não é a minha, a verdade de todos nós seres humanos? Porque se você falar isso aí, você está mentindo. Eu abro a palavra e mostro para você que você está mentindo, mas você sabe disso, né? Você sabe que isso é a realidade de todos nós. Você sabe que essa é a nossa realidade. Eu, por exemplo, tive um contato com uma irmã adventista lá do Espírito Santo, não me lembro mais o nome dela, uma pessoa boa. E eu discutindo justamente essas questões, ela me disse o seguinte: olha, irmão, você está equivocado. Eu falei: irmã, equivocado por quê? Não, porque é possível abandonarmos o pecado, sim. É possível abandonarmos o pecado. E eu perguntei a ela: irmã, se é possível, então só me resta fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já conseguiu abandonar todos os pecados? Ou seja, a senhora não os comete mais, não comete mais pecados? É isso que a senhora está dizendo? E ela disse que sim. Ela foi afirmativa. E eu disse para ela o seguinte, com muito respeito, eu disse para ela o seguinte: irmã, eu quero dizer uma coisa com muito respeito para a senhora. A senhora, quando deita à noite, põe a cabeça no travesseiro e olha para o teto à noite, a senhora sabe muito bem que isso que a senhora acabou de me afirmar agora não é a verdade a respeito da senhora. A senhora sabe disso. Agora, eu não vou discutir com a senhora. De que adianta eu ficar discutindo com a senhora? Não adianta. Nós não vamos chegar a lugar algum. A lugar algum. Então veja, irmãos, embora sejamos filhos, por que Deus nos repreende? Deus nos repreende primeiro porque Ele nos ama. Somos filhos, Ele nos ama como filhos, como o pai ama um filho. E só nos repreende também por quê? Porque caímos, porque erramos, porque transgredimos. E isto é um fato, é uma realidade. A palavra está aqui, aberta e sendo pregada, sendo exposta da forma como é. Estou analisando uma perícope, um trecho aqui da Bíblia, não tirando um texto do seu contexto. Estamos analisando todo o texto. Então vejam, não menosprezes, filho meu, a correção que vem do Senhor. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Que filho há que o pai não corrige? Você que é pai, você que é mãe, está me assistindo agora, sabe disso. Você vai entender o que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui. Por que você corrige seu filho? Porque você o ama. Agora, seu filho, pai e mãe, que está me assistindo agora, pai ou mãe que está me assistindo agora, o seu filho deixará de ser seu filho por desobedecer a você? Me responda, pai ou mãe que está me assistindo agora. Vou refazer a pergunta. O seu filho deixará de ser seu filho por desobedecer a você? Hora ou outra, vez ou outra, ou até mesmo frequentemente, deixará de ser seu filho? Deixará? Pois, se num caso meramente humano, isso pode até acontecer aqui e ali, porque a gente sabe que o ser humano ele alcançou tal grau de degradação, porque a gente sabe que tem gente aí que não considera nem a si mesmo, quanto menos quem lhe é próximo, né? Então, veja, mas no geral, é isso que acontece. Um filho ou uma filha deixa de ser um filho ou uma filha para o pai ou para a mãe, simplesmente porque eles desobedecem com uma certa frequência, ou aqui e acolá, ora, uma vez ou outra. É isso que acontece? Claro que não. Claro que não. E o que Deus está tentando nos transmitir aqui, a ideia que Ele está tentando passar é essa: meus filhos, não menospreze a minha correção.
né? Não se sintam maus porque eu estou corrigindo vocês. Estou corrigindo vocês porque eu os amo. Vocês são meus filhos. Eu fiz paz com vocês. Vocês estão justificados. Eu olho para vocês e vejo pessoas justificadas, apesar de vocês caírem. É isso que o texto está dizendo. Está implícito tudo isso que eu estou falando aqui no texto. Verso 8 diz assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então veja, Deus corrige verdadeiramente os seus filhos. Os ímpios não são corrigidos da forma como Deus corrige os seus filhos. É isso que o texto está dizendo. Verso 8 é claríssimo. Não torça a palavra. Está dizendo, olha, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Por que isso? Porque nós estamos afirmando aqui no Caminho Livre, aos borbotões, que quem nasce nesse mundo, nasce em pecado, nasce sem Deus, nasce morto para Deus, com a carne inimiga de Deus, com a carne estando impossibilitada de se sujeitar à lei de Deus, com a carne, não podendo, ou seja, impossibilitada de agradar a Deus, com a vontade escravizada pelo diabo. É a estes que o autor aqui de Hebreus está falando. Bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Havemos ou não havemos de nos sujeitar muito mais ao nosso Pai espiritual para que realmente possamos viver? Claro que sim. Pois eles, os pais carnais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Vejam, o propósito de Deus nos corrigir, então, veja só, o propósito de Deus nos corrigir, e santo propósito, diga-se de passagem, é para que nos tornemos à imagem e semelhança de seu Filho. É isso! O que é a santidade, a não ser isso? Santidade é nada mais, nada menos do que isso. É eu me tornar semelhante à pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Isso é santidade, isso é santificação. E é isso o propósito para o qual nós fomos pré-conhecidos lá na eternidade e eleitos. Há um propósito para a eleição. O propósito da eleição da graça não é fazer dos eleitos pessoas relaxadas e descomprometidas com o Evangelho e com a palavra de Deus. Pelo contrário, é fazer destas mesmíssimas pessoas comprometidas com a santificação, com a santidade. É isso que diz aqui, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este é o supremo propósito para o qual nós fomos eleitos. E por isso, diz Deus em Romanos 9:11, a eleição deve prevalecer. A eleição deve prevalecer. Não por obras, mas por aquele que chama. E é para isso também que Deus nos corrige, como a filhos. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Perceba que a disciplina aqui tem esta motivação, este objetivo, este escopo. É o quê? É produzir pacificação entre eu e Deus, entre eu e meu próximo. Fruto de justiça.
Este é o escopo da disciplina, este é o objetivo primordial da disciplina. É o que a palavra está dizendo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Viram que maravilha? É para isto que serve a disciplina. Este é o propósito santo da disciplina. E a disciplina está implicitamente ligada à perseverança. Só persevera quem já foi alvo, objeto da graça do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Por que o apóstolo Paulo coloca aqui uma condicionante aqui? Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Gente, é simples. É simples isso aqui. Porque muitos que professavam crer no Evangelho não criam de fato e de verdade. O apóstolo Paulo foi aquele que mais nos advertiu contra a existência de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos crentes no meio da comunidade de filhos de Deus, fingindo-se filhos de Deus. Agora, o que acontece, a gente vai ver isso agora, é que estes que fingem ser crentes, fingem ser mestres, fingem ser falsos, fingem ser profetas, estes não permanecerão, não perseverarão, não. Deixa cair uma perseguição, deixa vir uma certa perseguiçãozinha, deixa aparecer um cenário de ódio, deixa para você ver o que vai acontecer com esses. Eles não perseverarão. São estes que creem em vão. É só da boca para fora, só gogó. É por isso que o Paulo fala isso. Colossenses 1, vamos ler Colossenses capítulo 1, versos 21 e 23. Colossenses 1, 21 e 23 diz assim, 21 a 23 diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura de debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só que maravilha! Falando sobre a reconciliação que Deus providenciou através da morte do seu filho no corpo de sua carne, com o objetivo ou o propósito maior de nos apresentar perante Deus e perante o próprio Cristo como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas de que forma isso é possível? Paulo aqui aos Colossenses, tá? Ele trata muito dessa questão aqui no livro de Colossenses também. Se é que permaneceis no quê? Na guarda da lei? Não, na guarda da fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então veja, o fato de eu ter crido é uma obra sobrenatural, indica que Deus
já me fez seu filho, já me justificou, para ele eu sou santo, irrepreensível, inculpável, pela fé. Pela fé. E esta fé de Deus em mim, ela tem que obrigatoriamente produzir o quê? Tem que produzir o quê? Esperança. Amor de uns para com os outros. Esperança. E essa esperança ela não é gratuita, ela não aparece num vácuo, ela não é algo que eu procuro idealizar ou procuro construir por mim mesmo. Essa esperança é porque eu um dia pude ouvir e entender o Evangelho graças à atuação do Espírito Santo em mim. Sabia que uma coisa está sempre ligada à outra? Porque se eu não permanecer na fé, alicerçado e firme, pode ter certeza de uma coisa: eu não fui salvo verdadeiramente. Posso até ter participado da comunhão dos santos, como Ananias e Safira participaram. Lembram-se de Ananias e Safira? Lembram-se? Atos capítulo 5, se não me engano, acho que é 5. Lembram-se de Ananias e Safira? É o que me ocorreu aqui agora. Participaram ali da comunhão dos santos, né? Eu creio que devem ter sido batizados, devem ter provado o sacramento da ceia, devem ter, né, participado do sacramento da Santa Ceia. E aí? E aí? E aí? Viram o que aconteceu com Ananias e Safira? Eram filhos de Deus verdadeiros? Eram crentes verdadeiros? Por que eles apostataram, mentindo ao Espírito Santo? E portanto mentindo ao próprio Deus? Porque não eram filhos. Não eram filhos. Não se converteram verdadeiramente. Eram falsos crentes. Não permaneceram na fé. Não permaneceram. É isso que a gente está vendo aqui na palavra. É isso que a gente vê na palavra. É por isso que a gente afirma que um filho de Deus verdadeiro não perde a salvação. E a gente vai ver isso agora no final desse estudo. Vejam, leiamos 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, 11 e 12. 2 Timóteo 2, 11 e 12 diz assim: fiel é esta palavra: se já morremos com ele, esse ele aqui é uma referência a Jesus, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. É simples assim. É simples. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Mas perceba que a perseverança ela só é elencada aqui depois do apóstolo dizer: olha, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Ou seja, Paulo está tratando aqui com Timóteo de quem? Dos eleitos, dos agraciados com o novo nascimento, a nova regeneração, aqueles que passaram a crer por obra da atuação miraculosa do Espírito neles mesmos, concedendo-lhes a fé. É sobre estes aqui que Paulo está falando com Timóteo. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Isto será uma evidência de que nós nunca verdadeiramente fomos salvos, alcançados pela graça poderosa e eficaz de Deus através do Espírito Santo. É assim. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos 3 a 6, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Interessante é o seguinte, é que
os meus irmãos e amigos, estou tratando com muito respeito os meus irmãos e amigos, chamando-os de irmãos e amigos adventistas do sétimo dia, gostam de tomar este texto aqui, de 1 João, para enfatizar a questão do sábado. Porque para eles, se eu não, ao falar de mandamentos, eu não incluir o sábado, eu não estou falando dos mandamentos. Para eles há ali uma falta. Para eles eu não estaria falando, na verdade, de nenhum, porque eles gostam de aplicar aquele princípio de Tiago 2,10, o seguinte: olha, aquele que guardar todos os mandamentos, mas falhar em um, ele será culpado de todos. E ali no contexto, a gente percebe que Tiago está falando dos 10 mandamentos, não é dos 613 códigos e ordenanças judaicas, não. Se você for honesto com a palavra de Deus, você vai perceber isso. Você vai perceber isso, que ali Tiago está tratando realmente dos 10 mandamentos. É a lei moral de Deus, 10 mandamentos. Muito bem. Mas o que João, o apóstolo João, está querendo dizer aqui? Olha, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aí o adventista chega para mim e diz o seguinte: está vendo? Você não guarda o sábado, logo você é culpado de todos. Então você não guarda nenhum. Se você não guarda nenhum e diz que é filho de Deus, logo a verdade não está com você. Você é mentiroso. É assim. É assim. E não adianta vocês virem depois me cobrar que não é assim, porque vocês sabem que é assim. Não estou falando isso com ódio, com mágoa no meu coração, não. Nem um pouquinho. Mas vocês sabem que é assim que vocês raciocinam. Essa é a linha de raciocínio de vocês. Eu mesmo já fui um de vocês. Eu sei como vocês pensam. Eu sei como vocês raciocinam. Eu sei qual é a lógica da cadeia de raciocínio de vocês. O interessante é o seguinte: é que este mesmo apóstolo João, que fala aqui que uma das evidências, porque é disso que ele está tratando aqui. Ora, sabemos que o temos conhecido, se. Então veja, uma das evidências para saber se nós conhecemos a Deus ou não é guardar os seus mandamentos. Segundo João, esta é uma evidência, uma das evidências. Esta é uma das evidências. Então ele está tratando aqui de evidências. Eu quero saber, olha, para saber se você é filho de Deus ou não, se você é apenas um mentiroso, uma das formas, um dos critérios é se você guarda ou não os mandamentos. Muito bem. Acontece que o próprio João aqui na sua epístola, na sua primeira epístola, ele deixa bem claro o seguinte, que não há ninguém que não transgrida esses mesmos mandamentos. E mesmo João reconhece isso, que não há ninguém que não transgrida esses mandamentos. Porque ele aqui, no capítulo 1, verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, como entender essa questão dos mandamentos aqui? Se o próprio João está falando que é impossível obedecermos aos 10 mandamentos de forma infalível, perfeita. Se ele mesmo está falando isso aqui, como é que eu devo considerar então esta guarda dos 10 mandamentos? É o seguinte, eu já falei sobre isso aqui no Caminho Livre e volto a falar. Ora, naturalmente falando, como seres humanos, nós não temos a possibilidade ainda de guardar perfeitamente a lei de Deus, não temos. Não adianta você vir com papo não, porque não adianta, você vai estar agindo contra a palavra que acabou de dizer. Olha, se disseres que não tem pecado nenhum, a verdade não está com você não. A verdade não está com você. Então quer dizer, pecado é o quê? Não é transgressão da lei? O próprio João diz aqui, ó, 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja,
Humanamente falando, não há quem não transgrida. Não há quem não peque. 1 Reis 8,46. Não há. Ou seja, não há um ser humano na face da terra que não transgrida um mandamento aqui, outro mandamento acolá. Não há. É isso que a palavra de Deus está falando. Mas e como fica a questão de guardar os mandamentos de Deus como evidência de que nós estamos conhecendo, de que nós realmente conhecemos a Deus? Isto aqui é pela fé, meu querido. É pela fé. Pela fé em Jesus, não fé minha, foi Ele que me deu essa fé, que me capacitou a crer nele mesmo. Eu guardo os mandamentos de Deus. Veja bem, eu os reconheço como vigentes. Eu os reconheço como aqueles sinais ao longo do caminho, que estão ali ao longo do meu caminho, me indicando a direção certa, para que eu não erre o caminho. Então eu os reconheço assim. Eu não reconheço os mandamentos de Deus como condição sine qua non haverá salvação. Assim eu não reconheço os mandamentos de Deus, não. Eu reconheço os mandamentos de Deus, vigentes sim, mas como sinais ao longo do caminho que vão me indicando o caminho, que vão me apontando. Nesse aspecto sim, eu os reconheço. Eu reconheço a importância deles. Como filho de Deus que eu sou, eu reconheço a importância dos mandamentos de Deus. Embora eu não tenha a capacidade natural e humana de guardá-los todos perfeitamente, ininterruptamente, de modo infalível. Você viu como é importante a gente analisar o próprio escritor quando ele faz uma afirmação? Porque senão nós vamos colocar o próprio escritor em contradição consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, João, ele coloca aqui que aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Viram? Se eu guardo a palavra de Deus, se eu pela fé guardo os mandamentos de Deus, em mim tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não de modo carnal, de modo natural, é espiritual. É espiritual. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ora, como é que eu posso dizer que permaneço em Cristo, mas não andar como Cristo andou? Isso não quer dizer, mais uma vez, retomo o assunto. Isto não quer dizer que eu sou santinho, que eu sou perfeitinho, que eu faço tudo certinho, que a minha vida, em todos os seus aspectos e em todos os seus momentos, ela vai apontar para o Senhor Jesus? Não, é claro que não. Claro que não. Só que o que me orienta, o que orienta a minha vida interior, embora eu seja falho e pecador ainda, o que orienta a minha vida é a vontade de Deus. O pecado não tem domínio sobre mim, mas porque eu não vivo mais sob a condenação da lei. A lei não tem mais esse poder de me condenar mais. A lei existe? Claro que existe, está aí, está em vigência. A lei não deixou de existir, como muitos pregam por aí. A lei não deixou de existir. A lei não deixou de existir, a lei moral de Deus não deixou de existir. Ela está em vigência. Agora não venha me enfiar a questão do sábado, não, porque no início desse vídeo eu já falei aqui que o sábado é o seguinte, é uma questão, para mim hoje, completamente periférica. Eu tenho meu pensamento sobre o sábado. Estudei muito o assunto sobre o sábado também, muito mesmo. Eu tenho um pensamento sobre o sábado, mas eu prefiro não emiti-lo aqui, para não gerar discussão, não gerar debate. Agora, uma coisa eu sei, uma coisa eu posso falar e falo aqui, abertamente. Sábado é lei. E lei, definitivamente, segundo a palavra de Deus, não salva. E ponto final. Não quero discutir sábado aqui. Não me venham com questão de sábado para cima de mim, não, porque eu não respondo, eu não quero falar sobre sábado, não quero saber de sábado. Sábado é lei e, como lei, não salva. Não salva. Nunca salvou e jamais salvará alguém. Então, eu quero continuar discutindo 1 João aí mesmo, 3, 4 a 10. Aí mesmo, 1 João 3, 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Ele se manifestou para tirar os pecados.
e nele não existe pecado. Então veja, é este nele não existe pecado. Esse nele é quem? Uma referência a quem? A Jesus. É este nele não existe pecado que é transferido para mim, pela fé. Pela fé eu observo todos os mandamentos de Deus, todos. Não transgrido a nenhum, pela fé. Porque isto me foi atribuído, esta santidade, esta santificação de Jesus me foi atribuída. Não custa nada a gente ler, só para refrescar a memória daqueles que pretendem me contestar. E eu quero dizer mais uma coisa, aproveitando a deixa. Todos estes que estão se manifestando em relação aos meus vídeos aqui com falta de respeito, com cinismo, com ironia, com baixarias, terão o meu total desprezo. É isso que eu afirmo, meu total desprezo. Se bem que eu tenho orado aqui por alguns, mas desprezo no que diz respeito ao seguinte: olha, eu me calo diante das baixarias, diante do cinismo, diante das ironias. Eu me calo, eu prefiro me calar. Eu prefiro me calar diante do ódio. Aliás, eu só vou falar se o Espírito Santo me instruir, me orientar a falar, como diz Mateus 10 lá. Olha, não preocupa com aquilo que vocês farão, não, porque o Espírito Santo na hora vos ditará a palavra. Eu creio nisso, creio na palavra de Deus. Então, voltando ao nosso assunto, de Jesus não ter pecado, ele aplicar essa condição a nós, olha aqui, João 17, 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, a favor de quem? Dos eleitos, dos escolhidos, das ovelhas, do povo dele, dos seus amigos, dos seus filhos. Somente a favor deles que ele se santifica, que ele se santificou a si mesmo. Essa santificação que Jesus produziu na sua vida, ele já era santo, mas andou aqui na terra produzindo santidade como humano que ele passou a ser. Isso é transferido a nós. Por isso aqui Paulo diz em Romanos 5:1, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E você pode espernear, você pode fazer birra, você pode pegar o meu vídeo aí e colocar aí referências de outros vídeos, sabe? Pode colocar os seus argumentos tolos, velhacos, ingênuos, eu já os conheço. Você não vai me influenciar com esses tolos e velhos argumentos. Não vai. Eu estou falando isso para uma pessoa que escreveu um rosário de argumentos tolos, ingênuos, velhos, antigos, ultrapassados, e eu tenho combatido esses argumentos com a palavra de Deus aqui. Não é porque eu sou sábio, não. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Não é porque eu sou bambambam, sou mestre, sou um oráculo, sou professor de teologia, sou um doutor, um PhD. Nada disso, não é por isso, não. É porque eu creio na palavra de Deus, é só isso. Eu creio na palavra de Deus, aqui ó. Está aqui, eu creio na palavra de Deus. É por isso que eu fico tranquilo, porque eu creio na palavra de Deus. Então vejam, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conhece. Não vive pecando, mas peca. O próprio João diz isso. Não vive pecando, ou seja, não vive na prática habitual do pecado. O pecado não é uma coisa natural para ele mais. O pecado o entristece. Ou você vem me dizer que não é assim com você? Claro que é, né? Claro que é. Mas é isso. Todo que permanece nele, tem essas verdades a seu favor. Tem essas verdades. Bom, eu gostaria de partir agora para a parte final desse vídeo, convidando você a ler alguns textos, e o primeiro deles está aqui em 1 aos Coríntios capítulo 1. 1 aos Coríntios capítulo 1, 4-9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também
vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra, que promessa maravilhosa da palavra de Deus. Então, quem é que nos confirmará até o fim, até a aparição dele mesmo? O próprio Cristo Jesus, o próprio Cristo. E a gente sabe através de quem ele faz isso, esta confirmação. É o Espírito Santo de Deus, é o representante de Cristo aqui na terra. Olha, o qual também vos confirmará até ao fim. Então quem é que nos capacita a perseverar? Quem é que nos capacita a permanecermos na palavra? Quem é que nos capacita a permanecermos no caminho da graça, no caminho do Evangelho, no caminho da justiça de Deus, da sua verdade soberana? Quem é? Sou eu, com a minha suposta bondade, com o meu suposto livre-arbítrio? Com as minhas supostas boas obras? É claro que não. A palavra está falando, é o próprio Cristo. E quem é o representante de Cristo aqui hoje que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 em diante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu ou nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Promessa maravilhosa da palavra de Deus. Promessa maravilhosa. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, se eu persevero, é porque eu já fui alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Sou salvo, sou filho de Deus, justificado, glorificado, santo, irrepreensível, imaculado diante da presença dEle, pela fé. Guardado pelo poder de Deus, guardado pelo poder de Deus, não pelo meu próprio poder, não pelo poder da minha igreja, minha denominação religiosa. Isso é a palavra de Deus. Leamos Judas 24, 25. Judas, versos 24 a 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Meu Deus do céu, essa é a palavra de Deus maravilhosa. E que eu não troco essa palavra de Deus maravilhosa por organização religiosa nenhuma. Nenhuma. Eu não perco essa liberdade que a palavra de Deus me dá hoje em Cristo. Não libertinagem, liberdade. Que o Evangelho me deu por nada. Por nada, por nada. Hebreus 13, versículos 20 e 21. Hebreus 13. Versículo 20 e 21.
Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, quem é que opera em mim e em você? Quem é que opera em nós essa disposição de perseverarmos? Quem? Senão o próprio Deus, com seu poder. Não é isso que a palavra está dizendo? Não é isso? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 1, capítulo 5, aliás, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24, isso mesmo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, quem é que nos mantém? Quem é que tem o poder? O único que tem o poder de nos manter fiéis, firmes, perseverantes na fé, na esperança do retorno do Senhor. Ele mesmo. Ele mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, qual é o poder que em nós nos conduz à vida e à piedade pelo conhecimento completo de Jesus? É o poder do próprio Deus. É isso que Pedro está falando. Olha os versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai com diligência confirmar o quê? Nossa vocação e a nossa eleição. Duas coisas que não vêm de nós mesmos. Duas coisas que não vêm de nós mesmos. Vocação e eleição. Não vem. Porque fazendo assim, procurando diligentemente confirmar a nossa vocação e a nossa eleição, dificilmente nós tropeçaremos. E é bom lembrar o seguinte: nem todo aquele que tropeça cai, e nem todos que caem permanecem caídos. Os verdadeiros crentes, quando tropeçam e caem, se levantam. Mas se levantam pelo poder de quem? Deles mesmos? Não, pelo poder do próprio Deus. Nós estamos vendo isso aqui na palavra. A promessa de Deus nos guardar, a promessa de Deus nos conduzir no caminho da piedade, a promessa de Deus nos dar a disposição de perseverar. Hebreus 13. Estamos lendo algumas promessas maravilhosas de Deus, para mostrar por que é que o crente verdadeiro
filho de Deus verdadeiro, ovelha verdadeira, não cai, não perde a salvação. Não cai para perder a salvação. Pode até cair por conta de um erro, de um deslize, de um lapso. Mas perder a salvação não mais faz parte da nossa existência. Isso não existe mais. Não existe mais essa possibilidade. Porque nós é que somos os poderosos? Não, é porque o Deus que é poderoso nos guarda. E a gente está vendo essas promessas aqui. Filipenses 13, 5 e 6 diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Olha, que maravilha! De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio. Por isso que eu não perco a salvação mais. O Senhor é o meu poder. Por isso que eu não perco a salvação mais. É o Senhor que me guarda. Por isso eu não perco a salvação mais. É por isso. Toda a honra e toda a glória devem ser dadas ao nosso Deus que nos salvou e nos mantém salvos. Vamos reler mais uma vez um outro texto que nós temos citado aqui muito mesmo nos nossos vídeos. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Quem começou a obra vai o quê? Completá-la até o dia de Cristo. Essa é a promessa. Quem começou a obra? Fui eu? Através do meu livre arbítrio? Fui eu? Claro que não. Claro que não. Foi Deus que começou a obra em mim. E é Ele que vai completar em mim essa obra até o dia de Jesus. É o que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo. Eu queria abrir em João capítulo 17. João capítulo 17. Olha aqui, eu vou ler alguns versículos de novo deste texto. Este é outro capítulo que a gente tem lido aqui sempre que a gente pode, para confirmar algumas coisas maravilhosas a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. Assim como lhe conferiste, verso 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus orando ao Pai. E reconhecendo que a vontade do Pai era que Jesus concedesse a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu. Todos aqueles que o Pai lhe deu ou concedeu a ele, Jesus, ele deu a vida eterna. Ou ele dará, ou ele dá e dará a vida eterna. Ele diz aqui, olha, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Os homens que o Senhor me deu, Pai, eu manifestei a eles. E agora eles têm guardado a tua palavra. Olha o verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja, Jesus intercedendo pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, pelo seu povo, pelos seus amigos, pelos seus eleitos. Jesus só ora por eles, só roga por eles. Jesus não roga pelo mundo, não roga pelo mundo. Porque aqueles que me deste, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Só roga por aqueles que o Pai lhe deu, porque pertencem a Deus. Viu? Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus pedindo ao Pai para quê? Para o quê? Guardá-los. Guarda-os, Pai Santo, em teu nome. Guarda-os. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome,
que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Viram? Jesus guardando e protegendo, nenhum deles se perdeu. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não são do mundo. Nós já não somos mais desse mundo, porque já somos filhos de Deus. Somos da família de Deus. Somos cidadãos do reino celestial. Já não somos mais deste mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Jesus orou lá atrás por mim e por você hoje. Então, meu amigo, como é que você pode me dizer o seguinte? Como é que um filho de Deus pode perder a salvação se o próprio Cristo diz assim, olha, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Filho de Deus, nenhum se perdeu. Mas quem se perdeu? O filho da perdição, porque para isso ele veio. Filho da perdição, não filho de Deus. Mas daqueles que o Pai deu a Jesus, nenhum se perdeu. E é por isso, é por estes que Jesus roga. E por estes que viriam a crer no seu nome. Não é? 2000 anos depois, eu, você. Olha só que maravilha. Como é que você pode afirmar, depois de ler esses textos aqui, palavras do próprio Senhor Jesus, falar agora, vim tentar me objetar, dizendo que é possível sim perdermos a salvação, porque o que nós estamos pregando aqui é graça barata. Olha, pelo amor de Deus, graça barata, de novo não. De novo esse negócio de graça barata. Sabe, quem faz tal expressão é digno, no mínimo, de uma repreensão. Graça barata. Ora, Paulo fala de uma graça gratuita. A graça não foi barata para Deus, que custou o sangue do seu próprio filho de valor incalculável. Então, para Deus custou alguma coisa. E que coisa? Caríssima, de valor incalculável. O sangue de Jesus. Agora, para nós, não. É como diz Isaías 55:1. Vinde, comprai sem dinheiro pão e leite, sem dinheiro. Para nós é de graça, é graça gratuita. Não tem negócio de barato, não. De graça recebestes, de graça dai. O que foi que eu recebi de graça? Não foi a salvação? Claro que foi. E que bobagem, que besteira é essa de graça? Ah, isso aí que você está pregando é graça barata. Pelo amor de Deus, isso é de uma estupidez. Perdão, mas isso é de uma burrice que não tem mais tamanho. Graça barata. Pelo amor de Deus, isso é de uma estupidez, uma burrice enorme. Isso é digno de um topeira. Eu quero ler mais 2 textos e encerrar esse vídeo. O primeiro deles, desses 2 últimos, o primeiro eu leio agora, 1 João 2,19. Só que é o seguinte, esse assunto aqui ainda vai render. Vai render mais algumas observações, mais algumas reflexões. 1 João 2,19. Diz assim. Vamos ler o 18 para que você tenha uma noção do que está tratando João aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio. Preste atenção nisso aqui, olha aqui. Preste atenção nisso. João alertando-nos quanto ao surgimento de falsos cristos. E está dizendo, olha, eles saíram de onde mesmo? Do nosso meio. Do nosso meio. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui está enunciado um princípio. Quem é que verdadeiramente apostata? Um filho de Deus verdadeiro?
adotado na família de Deus, já justificado e glorificado, pelo amor de Deus, com todas essas promessas que eu acabei de ler aqui agora, de que Deus aqui o sustém, Deus aqui o mantém, Deus aqui o guarda, Jesus inclusive orando a Deus: Senhor, guarda-os em teu nome, protege-os, eu só rogo por eles, não rogo pelo mundo. Eu os guardei enquanto estive na terra, e nenhum deles se perdeu. É óbvio que nenhum se perderá. Então veja, quem é que é verdadeiramente apostata? Apostata porque já esteve no nosso meio. Agora isso não significa que eles foram verdadeiramente um de nós. É o que João está falando, olha. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então esse é o princípio anunciado aqui, essa é a regra, é um critério. Se abandonou a fé, não é questão de deixar a organização religiosa. Isso aqui também não tem nada a ver com abandonar a organização religiosa não, tá? Ah, fulano deixou a igreja. Ah, coitado. Está perdido. Perdeu a salvação. Isso aqui não tem nada a ver com abandonar denominações religiosas, não. Isso aqui tem com abandonar fé. Não que eles tenham tido fé, estou falando é a profissão de fé. Porque o próprio João está falando: se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Nunca foram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Nunca foram. E o último texto que eu quero ler está aqui em Mateus 7. E é com esse texto que eu quero encerrar esse vídeo agora. Mas eu disse e repito, nós vamos ainda repercutir as implicações de tudo que foi dito aqui ainda em outros vídeos, em vídeos posteriores. Mateus capítulo 7, versos 15 em diante, é um trecho muito interessante, muito importante, e é com esse texto aqui que eu quero encerrar esse vídeo. Eu peço a sua atenção. Veja: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus,